Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente conhece esse verso, né? É um verso lindo. Quem escolheu aqui foi a Joana Araújo, lá de Tanhaçu, Bahia. Um grande abraço aí para esse pessoal maravilhoso da Bahia. Gente boa de se lidar, que coisa boa. E está conosco também do YouTube, né? Foi escolhido lá no YouTube. A Vanusa da Mata, São Miguel do Guaporé, Rondônia. A gente tem gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil também que assiste o programa Reavivados por Sua Palavra. Um grande abraço para vocês que nos acompanham pelo YouTube. E olha, nosso canal é esse daqui, Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o canal NT no final porque é o oficial da Novo Tempo. Tá bom? Há outros programas também muito bons e tal, Pastor Adolfo, 3 minutos e outros tantos aí, mas esse é o da Novo Tempo, é de 26 minutos, tá? Com um intervalo mais uns 3 minutos, quase 30 minutos. Esse é o programa da Novo Tempo, tá bom? Então você já sabe, se você quiser se inscrever, vá lá, nosso canal, dê o seu like também e compartilhe o programa, isso é muito importante você compartilhar. Agradecemos a você que está com a gente todas as manhãs às 6 horas, que beleza, acordando cedo, e alguns acordam mais cedo ainda, é o repeteco do programa das 6 às 3 da manhã para assistir o programa. Alguns acordam, assistem o programa e voltam a dormir. Que bênção, Deus abençoe você ricamente. E eu quero oferecer, em nome dos Anjos da Esperança, que são queridíssimos, que com suas doações apoiam, né, o nosso programa e os programas da rede toda, né, rádio, TV, mídias sociais, esse curso bíblico aqui, Ensinos de Jesus. Muito lindo, são 18 lições, olha, maravilhosas, o que Jesus ensinou sobre o juízo, sobre a lei, sobre o sábado. Ele falou sobre o sábado? Falou, olha aqui, vai ver aqui no curso bíblico. Falou sobre a igreja? Falou também, está aqui. Só pedir por esse telefone. E peça para todo mundo da família, peça para os amigos também, dê de presente esse material para alguém, estude a lição com a pessoa. Olha, vamos estudar juntos aí tal hora, pela internet, pelo Zoom e por outra plataforma qualquer, pelo WhatsApp também, vamos estudar juntos. Que beleza, faça isso, tá bom? Não se esqueça. E os Anjos da Esperança, se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, está aqui, ó. O telefone para o Anjo da Esperança é esse. Já estamos há 15 anos com esse projeto e que apoio esse pessoal tem dado para que o Evangelho seja pregado em português e espanhol em todo o mundo. Esse é o nosso grande desafio e a gente conta com você, tá bom? Então vamos lá, capítulo 3, é um capítulo lindo. O capítulo anterior nós vimos as lições de Jesus, sua glória, seu zelo, seu conhecimento da raça humana, quem é o ser humano. Vimos o primeiro sinal. Então são 7 sinais no livro até o capítulo 11 de João. Depois, a partir do capítulo 12, é o final. Embora aqui no finalzinho do 2 já deu um lampejo de Jesus em Jerusalém, certo? Derrubando ali as bancas daqueles que estavam vendendo a salvação. Estavam sendo hipócritas ali, não é? Mas a partir do 12 é o que mais tem, metade do livro falando sobre o final de todas as coisas. O final, né? A morte de Jesus, sofrimento, tal. Né, os últimos momentos de Jesus. E entre esses sinais há vários encontros, e é um livro de contrastes. Nós vamos ver um contraste aqui agora, um contraste do livro de João, do livro. É contraste entre luz e trevas, contraste em subir e descer. Ele está toda hora falando assim, subiu para Jerusalém, desceu de Jerusalém, está toda hora assim, são contrastes. E agora o 3 e o 4, um contraste entre homem e mulher. O homem se encontra com Jesus à noite, a mulher se encontra com Jesus ao meio-dia, sol escaldante. O homem era um respeitado líder, a mulher era uma mulher de vida duvidosa, no 6º casamento. Então são os contrastes. João é muito lindo pelos contrastes, e a palavra central é, vamos ver se lembra, começa com vi e termina com dá, Isso, muito bem, parabéns, acertou, vida, é isso mesmo. Vida é a palavra central. Quem tem Jesus tem a vida. Creu em Jesus, crê na vida também, ou tem a vida. E a vida eterna, não é? Está lá em João 20, 30 e 31, que nós já vimos aqui. Então, logo após o intervalo, a gente volta para dar mais considerações, ou considerar um pouco mais o capítulo 3.
Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Importante você estar aqui com a gente e nós ficamos muito felizes por isso, tá bem? Ou seja, no NT Play, seja na TV, na telinha, no YouTube. Um grande abraço para todos. Vou continuar estudando o capítulo 3. Demos aí uma vista do 2 e o 3 é um encontro. Então vimos vários sinais, entre sinais e encontros, os contrastes. E esse contraste do 3 e do 4 é muito lindo. Aí está Nicodemos no 3 e a mulher samaritana no 4. Nicodemos vindo encontrar Jesus de noite, a mulher samaritana vai se encontrar, não marcou, né? Nicodemos marcou, a mulher não marcou. Ela simplesmente chegou no poço, um meio-dia, mais ou menos, e encontrou Jesus sentado ali. Então, não houve uma marcação diferente. Uma mulher de vida duvidosa e Nicodemos, um respeitado líder do Sinédrio. Então, nós encontramos esses contrapontos, né? Esses contrastes, essa é a palavra, contrastes. Ela vai contando imediatamente que viu o Messias e ele guarda o Messias, como se a mente dele fosse engravidada, né? Ele fala, não, novo nascimento, então fica 3 anos ali guardando isso e finalmente nasceu o novo Nicodemos por ali. Então, um livro cheio de contrastes. Nós vimos o primeiro sinal, palavra, hein? Não esqueça disso, a palavra é o primeiro sinal. Fazei tudo o que ele vos disser. Já vamos ver o segundo sinal que está aí pela frente. Vamos lá no capítulo 4:46, é o que eu estava procurando aqui. Bom, questões de vida ou morte. Vai Nicodemos perguntar sobre a vida ou morte. Não é? Senhor, o que eu devo fazer, né? Então, primeira coisa, nascimento. Questões de vida ou morte, o nascimento, nós vimos aqui. Segundo, o vento. Depois ele fala da serpente e luz e trevas. Essa é a primeira parte. O segundo bloco é Jesus, o noivo. Então aí João Batista ele usa bastante João Batista. João Batista falando sobre o noivo, né? Ele é amigo do noivo e tal. Depois Jesus, a testemunha, que aí termina, que é o terceiro bloquinho, né? Ele veio do céu, testemunho de primeira mão, o pai autorizou seu filho, a testemunha, e podemos escapar da ira contra o pecado. É a última parte. Então, questões de vida ou morte. Nascimento. O nascimento. Que nascimento é esse? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. 71 judeus faziam parte do Sinédrio e ele era um deles. E de noite foi ter com Jesus. A mulher foi durante o dia, ele foi durante a noite. E disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, tudo é sinal aqui, né? Sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bom, o que você quer, Nicodemos? Vai logo ao ponto. O que você quer? Fala aí o que você quer. Você não veio dizer que você concorda comigo, não é? Você veio saber um pouco mais. Se eu sou da parte de Deus, você quer saber um pouco mais porque você é um homem que gosta de estudar. Você quer descobrir como é que é Deus? Você quer descobrir que matéria é Deus? O que você quer com esses elogios todos? E Jesus não ficava buscando elogios, né? Aí nós vimos aqui no finalzinho do capítulo anterior, verso 25, assim, e não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, ele sabia tudo, né? Mas o próprio Jesus não se confiava neles, porque ele conhecia. Então as pessoas que ficavam elogiando a Jesus, ele conhecia, ele sabia. Ele sabe quem somos, sabe que matéria somos. Ele conhece profundamente o ser humano e passou pela experiência, Deus homem. Totalmente Deus, totalmente homem. Aqui então Nicodemos vai lá com toda a pompa, à noite, escondido, porque ele não queria que os outros vissem, ele buscando aquele que não tinha nenhuma credencial. E aí Nicodemos diz assim, eu estou lhe dando a credencial de rabi, de mestre, porque pelo menos 3 rabis precisavam interrogar o que postulava o cargo, não é? Para poder dizer então, este é rabi, este é um rabino ou é rabi. Pode ser chamado de mestre. Nós autorizamos estamos dando a credencial para ele. Nicodemos faz isso, eu estou dando uma credencial para o senhor. Ele disse assim, não preciso da sua credencial, eu tenho credencial, eu sei quem eu sou. E aí Jesus logo foi dizendo assim, olha, de fato, de verdade, em verdade, verso 3, te digo, se alguém não nascer de novo, meu amigo, não pode ver o reino de Deus. E o que ele queria era isso.
Ele estava inconformado com toda a situação, Nicodemos, ele queria mais, tá certo, foi buscar Jesus na fonte certa, mas ele vem com todos os aparatos humanos, né? Tudo aquilo que ele fazia com seres humanos, ele faz com Jesus, não é assim. Com Jesus não é assim, ó, Senhor, tal, me dê isso. Antes dele dizer o que queria, Jesus já disse, tem que nascer de novo. Nascer de novo? O olho dele arregalou, nascer de novo, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Lógico que ele tinha entendido. Lógico que não era um nascimento físico. Ele sabia que se você quer entrar no reino, não precisa nascer de novo na barriga da mãe. Então aí já vem uma palavra sobre essas denominações cristãs que ensinam que a gente morre e vai melhorando, né? Nascendo de novo, até ser perfeito. Então a gente não precisa de Salvador. Assim, você tem que nascer de novo, mas não é o nascimento no ventre. Você tem que nascer aqui, ó, na cabeça. E aí Jesus diz aqui no verso 5, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, meu Pai do céu, eu não estou falando de nascimento físico, porque nós, seres humanos, só conseguimos enxergar as coisas materiais. Se Deus não está com a gente não consegue enxergar nada espiritual. Você recebeu um emprego, é material, eu consegui, é o meu esforço. Você não ouve isso daí? Jogador de futebol que ganha posição, ou você que está lá no topo financeiro, lutei muito para chegar aqui. Isso é ser humano, ser humano. Mas Jesus diz assim, quer entrar no reino? Tem que nascer da água e do Espírito. Ele fala aqui de batismo, então. E do Espírito, nascer espiritualmente, no Espírito, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem não nascer do Espírito não pode. E podemos, o que nasce da carne é carne. E o assunto aqui é espiritual. Reino de Deus, carne não serve. O que é carne? É o pecado. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é espiritual. Então não te admires eu te dizer que você tem que nascer de novo. Por quê? Porque o nascimento espiritual, quem nasce da carne é carne, Nicodemos, quem nasce do Espírito é Espírito. Eu estou falando do nascimento espiritual. E você e eu precisamos nascer espiritualmente, cada dia, viu? Cada dia buscar o Senhor. Dizer, Senhor, renova o meu pacto contigo. Cada dia. Aí vem o vento, a ilustração do vento, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito tem dentro de si, abriu a porta do coração, lá, Apocalipse 3:20, né? Abriu a porta do coração, o Senhor entrou. Então, ele muda a vida, como a gente vê os efeitos do vento, não vê? A gente não vê o vento. Assim também o que nasce espiritualmente, a gente vê os efeitos do nascimento espiritual, mas não vê o Espírito. Nós vê as obras. Então, as obras são importantes? Claro que são importantes, porque elas mostram quem está no meu coração. Se eu nasci de novo, e aí, Nicodemos vai para o chão. Verso 9, ele diz assim, como pode suceder isso? Aí Jesus fala assim, mas espera aí, você não é mestre em Israel? Não é você que está querendo me dar credencial? Você não é mestre e não sabe destas coisas? Quer dizer, o mais importante da vida você não sabe, que é depender do Espírito para nascer espiritualmente. Não é das suas obras não, Nicodemos. Não é de quantas vezes você ora na praça, quanto você dá de oferta, o jeito que você guarda o sábado. Você tem que nascer do Espírito. Essas coisas não devem ser deixadas, como ele disse assim, continue dando o dízimo, né? Mas não deixa essas coisas de dar o dízimo, guardar isso, guardar aquilo. Mas você tem que guardar do jeito certo. Porque o propósito, o objetivo da vida não é a obra pela obra. Você não é salvo por isso. Você é salvo quando acredita em mim e você não sabe disso, Nicodemos. Coisa mais importante do mundo. Às vezes a gente fala e o mais importante a gente não fala. A gente não fala, a gente não sabe, a gente não creu, a gente não viu, a gente não quer ver. E era o caso de Nicodemos. Nicodemos, né? Se você quer saber coisas espirituais, mas se eu falo das coisas terrenas, vocês não creem. Se eu falar das espirituais, vocês não vão crer, pior ainda. Não é? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele, verso 13, hein? Senão aquele que de lá desceu a saber o Filho do Homem que está no céu, né? O Filho do Homem. Deus e Deus. Deus está no céu e Deus está aqui na terra. E olha só o que ele fala, agora vem a serpente. De modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
Ele estava dizendo, em outras palavras, eu sou o Messias que vocês estão esperando. Nicodemos teve o privilégio de ouvir de Jesus, o próprio Jesus. E olha, para muitos ele diz assim, não conto para ninguém pelo sinal, pelo milagre e tal. Mas para Nicodemos ele disse assim, eu sou o Messias. Só quem estava lá é que sabe o que aconteceu lá. E eu estou aqui agora e eu já estive lá. Aí ele fala da missão dele. E é o maior verso da Bíblia. Vou até tomar um golinho d'água aqui, porque esse verso é lindo. Muitos de nós sabemos decorar esse verso. Aí ele está falando assim, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior verso da Bíblia. Vamos ver se eu consigo fazer um acróstico disso daqui. Por quê? É a maior resposta. Deus, o maior ser, amou o mundo, amou o maior sentimento, o mundo, o maior aglomerado de gentes, de tal maneira, um maior modo, que deu, maior ato, seu Filho unigênito, o maior dom, a maior dádiva, para que o maior motivo, todo aquele, o maior atrativo, que nele, né, o maior atrativo, né, todos, né, mas que nele, o maior atrativo, crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, o maior presente. O maior verso da Bíblia, o maior verso da Bíblia. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo. E por fim ele fala da luz, luz nas trevas. E olha o verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. Então, ele está dizendo aqui, a luz estava aqui, mas vocês preferiram se esconder nas trevas. É o que acontece hoje. O evangelho muda as pessoas, muda os lares, muda os corações. O homem que bebia não bebe mais, espanca, traía. A mulher que também traía, criticava, também muda. O evangelho muda, ele pode ter esse poder para mudar se você permitir. Ele pode tirar você da sarjeta, das drogas, ele pode trazer do vício tirar você do vício da pornografia, da pedofilia, que é uma doença tremenda, horrível. Mas Deus pode mudar a sua vida, pode tirar o encarcerado, pode transformar o pecador em justificado pelo seu poder. Isso é maravilhoso. E aí fala de Jesus o noivo, não é? João, estão batizando lá, aquele de quem você falou está batizando lá. Ele fala, meu amigo, não importa isso. Importa que ele cresça, que eu diminua. Eu já cumpri meu papel. Ele está agora cumprindo o papel dele. Eu abri o caminho, a voz que clama deserto agora é ele, é a vez dele. Ele fala, eu sou só amigo do noivo. Estou feliz da vida porque o noivo está aqui. Eu sou menor do que ele. Agora eu tenho sentido. Minha vida tem sentido porque eu o vi, eu o encontrei como Messias, meu primo. Meu amigo de infância. E o verso 30, olha que impressionante. Convém que ele cresça e eu diminua, meu querido. Qual a maior alegria de um professor é ver o seu discípulo crescendo? Essa não é concorrência. Ele poderia dizer, olha gente, é o seguinte, vocês não vão segui-lo, vão seguir a mim, fique comigo. Não, isso assim, pode seguir. Já mandou 2 discípulos para ele, mandou o resto também. Então Jesus, a testemunha viva, não é? Ele veio do céu. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. É o que João continua falando aqui. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele é Deus. Então vai dizer que o Pai o autorizou, pois, verso 34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Quer dizer, Deus lá, Deus aqui. Né? O último verso é muito lindo, eu vou ler esse verso. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Não diz que tudo é vida em João? O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. O único jeito de termos a vida eterna e a vida aqui neste mundo, um prenúncio, é crendo no Filho. E quem é rebelde contra o Filho não terá vida, verá a vida, mas sobre ele virá a ira de Deus. Então tem como fugir da ira de Deus, e na realidade a ira é contra o pecado. E aqueles que o aceitaram.
Eu posso fugir disso como? Crer em Cristo, seguir a Cristo, ter vida em Cristo Jesus. Esse é o grande propósito da gente aqui falar isso, que há vida em Cristo Jesus. E você pode ter isso hoje. Está afastado, não cria em Cristo, agora está ouvindo, crê em Cristo, aceite-o agora. Diga, Senhor, eu quero aceitá-lo. Vamos fazer uma oração? Pai querido, eu aceito a Cristo como meu Salvador pessoal. Eu quero que Ele dirija minha vida. Repita comigo, eu quero que Ele dirija minha vida. Eu quero colocá-lo no trono do meu coração. E quero segui-lo passo a passo para ter vida e não andar em trevas. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o deu para que eu tivesse vida eterna e eu quero aceitá-lo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Fique agora com a ilustração do capítulo, a música e a gente se vê amanhã. Certa vez, um pai estava caminhando em direção à igreja com seus 3 filhos. No meio do caminho, eles encontraram um homem bêbado jogado na sarjeta. Com muita sabedoria, o pai decidiu aproveitar a oportunidade para ensinar a seus filhos uma lição preciosa. Olhando para o homem bêbado, o pai perguntou a seus filhos: quem vocês acham que Deus ama mais? A nós que estamos indo à igreja ou a esse homem jogado nessa sarjeta? As 3 crianças se entreolharam e em uma voz responderam: é claro que nós, pois estamos indo à igreja fazer o que é certo. Triste com a resposta dos filhos, o pai, olhando-os nos olhos, lhe fez outra pergunta: meninos, quando vocês fazem coisas erradas, vocês gostariam que eu deixasse de amar vocês ou continuasse os amando? As crianças rapidamente responderam: nós queremos que o Senhor continue nos amando, pai. O pai então completou: filhos, Deus, o nosso Pai Celestial, não deixa de nos amar quando agimos errado. Ele fica triste, mas nunca vira as costas para nós. Que lição preciosa ensinada naquele dia! Aquele pai sabiamente ilustrou a grande mensagem do Evangelho contida na Bíblia. Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, gostava muito de meditar no amor de Deus a partir do capítulo 3 de João, verso 16. Para ele, se toda a Bíblia se perdesse e sobrasse apenas este verso, ainda assim teríamos conhecimento suficiente para nos salvarmos. Ele dizia que este pensamento continha o Evangelho em miniatura. O texto declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos teólogos consideram este o maior verso da Bíblia. Veja os detalhes. Porque a maior explicação. Deus, o maior ser, amou o maior sentimento. Ao mundo, a maior extensão, que deu seu Filho unigênito, o maior presente, para que todo o que nele crê, a maior abrangência, não pereça, a maior penalidade, mas tenha a vida eterna, a maior recompensa. Chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele está